Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou continuar com vocês Mateus 11. Então nós vamos falar a partir do versículo 7 até onde der, porque nos últimos vídeos eu já fiz diversas promessas e não cumpri. Se eu ia falar salmos, provérbios nos vídeos, acabei não fazendo, porque surgiram outros pensamentos na minha mente. Então eu não vou prometer nada aqui, para não descumprir a minha palavra. Então vamos até onde der, quem sabe chega no final, né? Então, partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Ou que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Ou então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Ou seja, João Batista, a voz do que clama no deserto, que endireitaria e endireitou, né? Mas isso segundo a profecia, as veredas para o Messias, que é Jesus. E em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, olha que incrível isso. A primeira curiosidade, a primeira coisa muito interessante desse vídeo é que o próprio Messias, que era perfeito, que é perfeito, falou que o maior homem que já existiu, maior do que Moisés, do que Elias, foi João Batista. Então, eu não sei quais os critérios que o Criador utilizou, se foi santidade, humildade, qual o critério que o Criador utilizou para medir isso, certo? Mas o próprio Messias disse que João Batista foi o maior, o mais importante homem. E só que assim, aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, tem pessoas que interpretam dizendo o seguinte, que hoje em dia nós somos maiores do que ele porque nós temos o Espírito Santo. Eu discordo disso, tá? Para mim não faz sentido, porque o próprio João Batista tinha o Espírito Santo quando ele estava no ventre de sua mãe. Isso está descrito no livro de Mateus. E as pessoas que ele tocava desde criança recebiam o Espírito de Deus. E o seu pai também recebeu o Espírito de Deus no momento em que ele perdeu a sua mudez. Porque como ele tinha duvidado do Criador, o Criador fez com que ele ficasse mudo até o nascimento dele, até o dia em que foi dado nome a ele, que se eu não me engano é o dia da circuncisão, o 8º dia do nascimento, após o nascimento. Então, qual que é a interpretação que eu tenho? Que o menor no reino dos céus seria o quê? Os anjos, os seres celestiais que têm a santidade e a glória de Deus com eles, e nós mesmos quando nós formos glorificados, quando nós recebermos a coroa e o nosso novo corpo incorruptível, um corpo sem pecado, um corpo santo, glorioso, na presença do Criador. Então, é nesse sentido que eu creio. Por quê? Porque o menor no reino dos céus, mesmo que ele não tenha uma grande autoridade ou grande poder, ele já tem mais da essência, da glória do Criador. Então, é por isso que quando um anjo verdadeiro, né, não um espírito falso, quando um anjo se manifesta, só o poder da santidade dele faz com que a pessoa trema, fique paralisada, caia com seu rosto no chão. Isso está descrito por toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, e é descrito também em experiências práticas, quando as pessoas sentem a glória de Deus ou recebem a presença de um anjo em suas vidas. Então, muito interessante.
que João é o maior no reino dos homens, né? Maior homem, mas o menor no reino dos céus maior do que ele. Versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ou seja, nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. O Criador diz no livro de Zacarias. Ou seja, o reino dos céus, ele não deve, nós não devemos nos apossar dele à força. Na verdade, se você quer receber algo de Deus, você deve ser o mais humilde, o mais servo entre os homens. Você deve passar por provas de santidade e tem que ser da vontade do Criador. Não é pela força, porque o Criador não é obrigado a dar nada para ninguém, nem a salvação. Quem dirá, ele dá, por exemplo, a oportunidade de alguém expulsar demônios, fazer curas, que na verdade é Jesus que faz, o Espírito Santo. Então, nesse sentido, o reino dos céus, ele vai contra o sistema religioso ou pessoas que querem os homens, basicamente querem agradar aos homens, querem o reconhecimento dos homens, cargos humanos, mas não tem a autoridade que vem do Criador, que vem através do trabalho duro, da santidade, ou seja, sem atalhos. Aquilo que vem do Criador vem sem atalhos, vem com dificuldade e tem valor, porque são coisas eternas. A sabedoria, a paz, a fé, tudo que o Criador tem para oferecer. Então, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí é muito interessante porque é o que está descrito no livro de Malaquias, no qual, antes do dia do Senhor, seria enviado o profeta Elias. O dia do Senhor, que é o dia do juízo, também como se fosse um dia, mas também um período de tempo. Eu consigo observar como se fosse o período de julgamento do Criador. Esse dia do Senhor, ele não necessariamente é um dia. Então, no livro de Malaquias fala que o dia do Senhor virá como fornalha ardendo para os ímpios, mas que seria um momento de justiça, de esperança para os santos do Senhor. E é o dia no qual a terra se desfará em fogo, diferente da última vez em que ela foi resetada, só que através das águas do dilúvio. E o próprio João, em sua epístola, fala: na primeira vez o Criador trouxe as águas, certo? Porém, na segunda vinda, ele virá com fogo. O Criador vai destruir essa terra pelo fogo, e aí tudo se fará novo, nos novos céus e na nova terra, com os salvos do Senhor. É forte, mas para aqueles que aceitam a verdade, é muito simples, na verdade. Muito simples. E o Elias que havia de vir, basicamente, porque João Batista tinha a unção, a mesma espécie de unção que o profeta Elias, por mais que nós possamos interpretar também que virá o profeta Elias novamente no fim, como uma testemunha. Isso não é confirmado, tá? Mas é uma hipótese que vai ser a segunda curiosidade interessante que eu vou trazer para vocês nesse vídeo. Que basicamente, como Moisés e Elias apareceram transfigurados junto com Jesus no monte, apareceram glorificados em algum dos livros aqui. Deixa eu ver se eu acho o capítulo da transfiguração. Tá, não achei aqui. Eu vou deixar nos comentários, ou alguém deixa nos comentários aí a transfiguração. Então, basicamente, Moisés e Elias apareceram com Jesus
E dessa forma, muitos acreditam que as duas testemunhas de Apocalipse que virão para pregar o Evangelho, pregar o arrependimento, serão odiadas pelo mundo porque pregarão a verdade e o juízo de Deus. Eles serão mortos, as pessoas trocarão presentes, comemorarão, assim como os ímpios odeiam quem fala a verdade, odeiam quem serve o Messias e já perseguem nos dias de hoje. Porém, eles ressuscitarão ao terceiro dia e subirão aos céus e haverá um grande terremoto em Jerusalém. Isso está descrito no livro de Apocalipse. Então, essas duas testemunhas, isso é uma teoria, podem ser Moisés e Elias, mas também podem ser pessoas diferentes dessa geração mesmo. E aí, eu creio que isso aqui é o suficiente, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, no próximo vídeo, eu consigo ir do versículo 16 até o 30 com vocês do livro de Mateus. Então, que o Criador vos abençoe grandemente, vos conceda paz, sabedoria e força para resistir a estes dias maus, sem cair em tentação, sem sair da presença do Criador. Então, é isso, meus irmãos. Até a próxima.